Boa noite, irmãos. Uma alegria podermos nos reunir nesta noite para continuar nosso estudo sobre a pessoa de Cristo. Então, temos apresentado que Jesus é chamado de Filho de Deus, eu sou. Ele é apresentado como Deus em alguns textos, das Sagradas Escrituras. Vimos que os atributos de Deus, como onisciência, onipresença, onipotência, se atribuem também à pessoa do Filho em alguns textos, de forma indireta, e alguns outros atributos que são pertinentes a Deus Pai, ao Criador, ou a Deus, Também nós vimos que Ele é digno de adoração, e que só Deus pode ser adorado. Então tem boas pistas na Bíblia de que Jesus seja realmente Deus com os homens. Hoje nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo, conversar sobre os ofícios e trabalhar um pouco a humanidade de Jesus, começar a falar sobre a humanidade dele nesta oportunidade. Quero dar boas-vindas aos irmãos, a você que nos assiste. Sempre uma alegria poder contar com a sua presença virtual, com a sua participação, muito importante para nós. Vamos fazer uma oração. Pedir o pastor Francisco para orar por nós, que o Senhor nos dê luz, nos textos que vamos trabalhar. Hoje um pouco mais, eu creio que é mais tranquilo, falar dos ofícios, falar da pessoa de Jesus como humano, mas temos que buscar nele sempre a orientação. Ó Deus, muito obrigado, Pai do céu. Nós queremos agradecer ao Senhor tão somente. Nosso coração se move em gratidão ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, por ter nos conduzido até o templo, na casa do Senhor. E que essa noite seja uma noite, Deus, até de aprendizado, Pai, através da Tua palavra. Amém. Muito obrigado, Deus, Pai, pelo pastor Tarcísio, também em Tuas mãos, Senhor. Esteja usando o servo do Senhor, Pai, para tão somente, Deus, até ser um instrumento na mão do Senhor essa noite, Deus, para estar, Deus, até nos trazendo, Pai Santo, a mensagem da cruz, Pai, de forma que nós venhamos a ter um conhecimento, Deus, até mais profundo da pessoa de Cristo. Amém, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que o Senhor, Pai Santo e Pai bendito, conduziu até o templo, aqueles que estão caminhando para a casa do Senhor essa noite, Pai, guarda-nos, Deus, eterno, em nome de Jesus, dando ordem ao anjo do Senhor, para que esteja dando livramento de acidente, Pai, de morte, Pai Santo eterno, Deus, de doença terminal. Pai Santo, que a mão do Senhor esteja sobre a sua igreja, nos dando a capacidade, Deus, de não somente crescer no aprendizado, para colocar em prática a mensagem da cruz. Amém, Senhor. A mensagem que o Senhor coloca em nosso coração. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. No Antigo Testamento, temos as figuras de profeta, sacerdote e rei. Então, profeta, sacerdote e rei. Gostaria que o pastor Berdan me ajudasse com 2 Samuel 7:2, o Jonathan, 1 Samuel 37 e o Tiago, 2 Samuel 5:3. São textos que mencionam essas figuras, esses títulos importantes das Sagradas Escrituras. Então vamos começar com 2 Samuel 7:2, 1 Samuel 37 e 2 Samuel 5:3. Então, para a nossa leitura das Sagradas Escrituras. E disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Isso disse ao profeta Natã. E nós temos vários profetas na Bíblia, são figuras bastante importantes, e Natã é um desses profetas, é só um exemplo. 1 Samuel 37. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aquimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe a éfode a Davi. Isso, então fala de um sacerdote. Nós sabemos que o sacerdócio vem da linhagem de Moisés, através do seu irmão Arão. Então nós temos o sacerdócio instituído nas Sagradas Escrituras. Antes do sacerdócio existir oficialmente, nós temos a figura do pai, do líder da família, fazendo o papel de sacerdote, intercedendo pelos filhos, às vezes até fazendo sacrifícios pelos filhos, como o caso de Jó. E aí a gente entende até que a história de Jó é muito antiga, porque ela fala do pai, Jó, fazendo sacrifício pelos filhos, dando a entender que o sacerdócio ainda não tinha sido estabelecido em Israel,
que essa história então seria anterior a Moisés, anterior a Arão, anterior ao sacerdócio. Segundo Samuel 5:3. Tiago. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de Israel. Isso aí, Davi, antes de Davi nós temos o Saul, que foi o primeiro rei oficial de Israel. Houve rei anterior a isso, mas foi um rei que se autoproclamou rei, como o caso lá do Abimeleque, que era filho do Gideão, que se fez rei. Mas oficialmente o primeiro rei é Saul e o segundo é Davi. Então essa figura do profeta, sacerdote e rei está muito bem clara nas Sagradas, ou estão bem claros nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo, como Messias, ele carrega em si os 3 ofícios do Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele revela Deus a nós. Então o profeta, ele traz Deus para o povo. Ele apresenta Deus ao povo através da pregação, do ensino. Como sacerdote, ele oferece sacrifício em nosso lugar. E como rei, ele governa a igreja e o universo. O Deus criador desses 3 ofícios, o Deus criador na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, nós vemos Deus o tempo todo como rei. Mas nós não vemos assim de forma direta, explícita, como profeta e como sacerdote. Mas como rei, tem muitos e muitos e muitos exemplos de Deus como rei. Salmo 145:1, pediu o pastor Francisco para ler para nós, Salmo 145:1, sobre essa questão de Deus como rei. Tem muitos textos. Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei. Então, Deus como rei, a palavra rei em hebraico traduz a palavra soberano. Ele é um soberano, ele é um governante, é um rei. E dizer que Deus é soberano é dizer que ele é rei. Ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. É dizer também que ele governa sobre tudo. Na condição divina, Deus é o grande rei do universo. E aí eu fiquei pensando como colocar Deus como profeta, como colocar Deus como sacerdote antes da vinda de Jesus. Porque com a pessoa de Jesus é muito tranquilo você encontrar Jesus como profeta, como sacerdote e rei. São muitas declarações no Novo Testamento desses ofícios de Cristo. Mas a pessoa do Criador, Deus, enquanto atuante na época, né, dos patriarcas, das matriarcas e dos profetas, até chegar a Jesus, não é comum. Tem um texto lá dizer que Deus é profeta. Mas nós temos Deus apresentando os oráculos. E quando Deus apresenta um oráculo, uma palavra, e essa palavra é para trazer o povo para si, então nós vemos Deus atuando como um profeta. Ele utiliza dos profetas para ser uma voz que todos possam ouvir. Nem todos conseguiam ouvir a voz direta de Deus, então ele usa homens e mulheres na Bíblia como profetas, profetisas, mas ele próprio não é chamado de profeta. Até onde eu me lembro, talvez se o irmão lembrar de um texto que contradiga isso, é importante apresentar. Mas ele é profeta, né? Aquele que fala por outrem. Então não tem como Deus, antes da vinda de Jesus, falar por outrem. Mas o profeta não é só aquele que fala por outrem. O profeta é também aquele que fala a palavra de Deus. Então, se Deus fala a palavra de Deus, ele está exercendo a função profética, de trazer as profecias, de trazer as palavras de encorajamento, de reprimenda. Então, nos seus oráculos, nós podemos perceber de forma indireta, não um texto direto, da sua atuação como profeta na Bíblia. Agora, Deus, como que ele pode ser trabalhado, e aí nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso, a figura de profeta e a figura do sacerdote, porque a figura do rei é muito claro, muito tranquilo. Deus é sacerdote quando ele oferece, de acordo com o Novo Testamento, o seu próprio filho em sacrifício no nosso lugar, que é o sacrifício do sacrifício, que é uma das funções do sacerdote, era oferecer sacrifício. Ele é sacerdote também quando intercede por nós, isso fica claro no Novo Testamento, através da pessoa do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está fazendo aí a função de um sacerdote, que é um intercessor, que é aquele que leva o homem até Deus. Enquanto que o profeta traz Deus ao homem, o sacerdote leva
o homem até Deus. Em João também, na oração, João 17, a oração de Jesus lá, ele está intercedendo. Isso no caso, Jesus como profeta, sacerdote e rei, isso é muito claro no Novo Testamento. O que não é claro na Bíblia como um todo, e aí é um estudo interessante, que a gente precisa aprofundar um pouco, então hoje eu trouxe só de forma en passant, né, como se diz lá no francês, então só uma palhinha para a gente começar a refletir sobre isso. Quer dizer, conseguimos ver o Deus Criador antes da vinda de Jesus, porque Jesus também é Criador, mas antes da vinda dele ao mundo, como profeta e como sacerdote, como rei, está muito claro, tem vários e vários e vários exemplos, não só do Antigo, mas também do Novo. Então, na próxima semana, com a bênção de Deus, vou pedir que vocês estudem sobre isso e nós vamos conversar sobre isso, se Deus assim nos permitir. Vejamos Cristo como profeta. Em Deuteronômio 18, de 16 a 18, eu vou pedir ao irmão José Taliano para ler para nós, Deuteronômio 18, 16 a 18, temos a promessa de um profeta semelhante a Moisés, que o povo deveria ouvir. E entendemos que esse profeta, semelhante a Moisés, e Pedro interpretou assim, e outros escritores do Novo Testamento, que esse profeta é Jesus. Esse profeta que haveria de vir, que é uma promessa de Deus a Moisés e ao povo judeu, ao povo israelita. O que diz aí Deuteronômio 18, 16 a 18? Os que, pois, deles se houverem e resgatará da idade de um deles. É Deuteronômio? Acho que só está em Levítico, ou Números. Deuteronômio 18, 16 a 18. Números é vizinho de Deuteronômio. Eles moravam bem perto um do outro, né? E continuam morando. 16 a 18. Do 18. Encontrou? Conforme tudo que pediste no Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não verei mais a voz do Senhor, teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor disse, bem falaram naquilo que disseram, eis que lhes suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Isso, muito bem, agora sim. Então vou suscitar, vocês estão com medo de me ouvir diretamente. Então quando Deus falava diretamente, é uma função do profeta, ele exercendo essa função profética, mas o povo tinha medo de ouvir Deus diretamente. Então eu vou enviar um profeta. E aí é uma promessa que nós entendemos escatológica, que era a vinda de Jesus. Mas vamos lá. Vemos Jesus como profeta, como disse em vários textos do Novo Testamento, mas só alguns exemplos. Eu vou pedir ao Ronaldo que leia Lucas 7,16, irmã Raimunda, João 4,19, irmã Sueli, João 9, verso 17, e depois o verso 37, irmão Gervásio, João 6,14, irmã Marilene, Atos 3, 22 a 24, Pastor Francisco, Hebreus 1, verso 1 e 2. E aí só lê também o capítulo 3, pastor, verso 1. Então o capítulo 1 e o capítulo 3, tá bom? Capítulo 1, verso 1 e 2, capítulo 3, verso 1. Então vamos começar por Lucas 7, 16, irmão Ronaldo. E todo se apoderou com temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós, falando de Jesus, quando ele cura o filho da viúva de Naim. João 4,19. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. A mulher samaritana, Senhor, eu vejo que és profeta. João 9,17, irmã Sueli. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dissesses aquele que te abriu os olhos. Ele disse que é profeta. Isso basta o 17, acho que já fica tranquilo, já, né? O cego de nascença. Olha, eu não sei direito quem ele é, mas eu sei que ele é profeta. João 6,14. E vendo por aquele mundo, o milagre que Jesus fez, dizia, este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo.
Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Isso é uma referência a Deuteronômio 18. Ele é esse profeta prometido aí na multiplicação dos pães. Atos 3, 22, 24, irmã Marilene. Mas na verdade Moisés disse aos pais. Moisés disse aos pais, fazendo uma citação de Deuteronômio 18. Senhor vosso Deus vos levantará um profeta entre vossos irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar os profetas será destruída dentro do povo. Sim, todos os profetas, desde Samuel, e os que seguiram depois, todos quantos falaram, também disseram estes dias. Está dizendo que não só ele está em Pedro, interpretando que Jesus é o profeta de Deuteronômio 18, mas ele está dizendo que os profetas, desde Samuel até Pedro, profetizaram sobre Jesus, esse profeta que haveria de vir. Uma citação de Deuteronômio 18. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, pastor Francisco. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, ao nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A ideia é por meio de quem fez o universo, falou-nos por profetas 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Aí chamou de apóstolo, de sumo sacerdote, e no capítulo 1 o compara aos profetas. Ele é esse grande profeta, o profeta dos profetas. Só que Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento, já que os profetas do Antigo Testamento diziam, assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor. Só que Jesus tem uma forma de dizer, pedir o pastor Berdão para ler para nós, Mateus 5, 22, veja que Jesus tem uma forma especial de dizer as coisas. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Isso. Eu, porém, vos digo. Ele tem uma autoridade. Os pais diziam isso, interpretavam dessa maneira. Eu, porém, vos digo. Então tem uma autoridade de profeta e uma autoridade até maior do que os profetas que falavam em nome do Senhor. Pois não. Ele tem uma autoridade até como autor da palavra. Como autor da palavra. A lei está sujeita a ele, não ele sujeito. Isso. Ele é o autor. Isso mesmo. Então é muito forte dele ser o próprio autor e de se apresentar assim. Então é muito tranquilo no Novo Testamento que Jesus é profeta e não é um profeta qualquer, é o profeta prometido por Deus lá em Deuteronômio 18. Vejamos Jesus Cristo como sacerdote. Como sacerdote, Jesus oferece o sacrifício perfeito, que é o cordeiro sem defeito, que é ele mesmo. Quer dizer, ele se oferece em sacrifício sem pecado pelos pecadores. A carta aos Hebreus traz algumas considerações teológicas, e aí está no texto que eu passei aí para vocês, a gente pode ler direto do texto, algumas considerações teológicas sobre Jesus como sacerdote. Comecemos por Hebreus 7, 26 e 27. Pediu o Jonathan para ler para a gente, por favor, Hebreus 7, 26 e 27, conforme já está aí nesse papel. Já está você recebeu o texto aí, já está no próprio texto. Número 2, né? Porque nos convinha. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Continua 27? Sim. Que não necessitasse como o sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente dos seus próprios pecados e depois pelo povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Obrigado. Ele oferece a si mesmo uma única vez por todas. Ele não tem que todo ano fazer sacrifício. É um sacrifício único, suficiente por toda a eternidade, tanto de forma regressiva quanto progressiva. Tanto desde Adão até ele, e dele até nós, e de nós até o fim dos tempos. Um único sacrifício. E aí ele é chamado de sumo sacerdote, que que em hebraico é Hakohen Hagadol. Né? Hakohen Hagadol é
o grande sacerdote, ou sumo sacerdote. Essa leitura direta aqui do texto também é um exame de vista, para ver quem está bom aí de vista, porque a tinta estava no fim, então está um pouco, está bem, então é um teste também. Vou pedir o Tiago, para ver se ele está em dia com o oftalmologista. Hebreus 9, 11, 12, 24 a 28. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário como sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Isso, ele vem buscar os seus, para os que o esperam para a salvação. Isso é interessante. E ele ofereceu uma única vez a si mesmo pelos pecados de toda a humanidade, porém tem uma restrição aqui no verso 28, ele diz uma vez para tirar os pecados de muitos, quer dizer, daqueles que o esperam para a salvação. Ele veio, mas nem todos o receberam, isso fica muito claro em João capítulo 1, verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus como na totalidade, porque vários receberam, mas como um todo, como povo, realmente ele não foi recebido. Nem os seus próprios parentes o receberam como Messias, mas a todos quanto o receberam, verso 12 de João 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está sempre vinculado à questão de crer, de esperar, os que o esperam para salvação. Pedir o pastor Francisco testar a sua visão aí, pastor. Hebreus 10, verso 1, 2, 10, 12 e 14, já tá tudo aí para facilitar. Hebreus 10, verso 1, 2, 10, 12 e 14. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, terão deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, feito uma vez, mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à direita de Deus, porque como uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isso, aí eu dei um exemplo, falei aí da libação, também que é uma oferta líquida que era oferecida. A oblação é uma oferta, é um sacrifício. E vocês veem que o autor dos Hebreus enfatiza assim, uma única vez, só uma vez, suficiente. Então ele não precisa morrer mais de uma vez e nem ressuscitar mais de uma vez para sempre. Jesus nos aproxima continuamente de Deus, a gente poderia até dizer, no estudo que estamos fazendo, de si mesmo. Vamos ver, Hebreus 6, verso 19 e 20. Quem pode ler para nós? Hebreus 6, 19 e 20. Outro irmão, Lucas 23, 45. Outro, Hebreus 7, 25. Aí quem tiver com Hebreus 6 já está perto do 7. Romanos 8, 34. E 1 Timóteo 2, 5, conforme está aí no texto. Jesus nos aproxima continuamente de Deus. Hebreus 6, 19 e 20. O que diz aí? Temos essa esperança como âncora da alma firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Jesus rasgou o véu de alto a baixo. Lucas 23, 45. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Ela se rasgou pelo meio, de alto a baixo. Jesus ora continuamente por nós, Hebreus 7, 25.
Aí, Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. ele é intercessor. Romanos 8, 34. Quem nos condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual será à direita de Deus e também intercede por nós. Também intercede por nós. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Isso, há um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sim, pastor? Eu só posso ler o 7, Hebreus 7, 26? Sim. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Isso, essa é a figura de Jesus, um sacerdote que não tem pecado. Aí nós lembramos que é possível um homem viver nesse mundo sem pecado. Temos um exemplo de um homem e de uma mulher que viveram nesse mundo sem pecado, que foram Adão e Eva. Então eles conseguiram viver um tempo aqui no mundo sem pecar. Depois eles pecaram. E Jesus então poderia viver no mundo à semelhança de Adão, à semelhança de Eva, também sem pecar, sem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, sem cair em tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. Ficar irado não é pecado. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Quer dizer, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixa para o dia seguinte. Se a gente alongar a ira, acabamos pecando. Mas é possível administrar até mesmo a ira. Tá bom? Jesus Cristo como rei. Também bastante tranquilo no Novo Testamento. Vou pedir o Tiago para ler Mateus 2, verso 2. Pastor Berdan, Mateus 4, 17 e 23. Jonathan, Mateus 12, 28. Irmão José Taliano, Mateus 28, 18. Irmão Ronaldo, Lucas 19, 38. Pastor Francisco, João 18, 36. Irmã Raimunda, 1 Coríntios 15, 25. Irmã Sueli, Efésios 1, 20 a 22. Irmão Gervásio, Filipenses 2, 10. Irmã Marilene, Apocalipse 19, 16. Jesus é chamado de rei e também em alguns pontos o rei dos reis. Mateus 2, 2. Tiago. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Vimos a estrela dele no Oriente, viemos adorá-lo. E está falando de um menino, do menino Jesus. Cadê o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Mas seria um rei mais territorial, mais específico. Mas vamos ver, Mateus 4, 17 e 23. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele é uma espécie de representante do reino de Deus, então ele fala em nome do grande rei. 12, 28. Mas se eu lanço fora os diabos pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus chegou até vocês. Lucas 19, 38. Antes, Mateus 28, 18, irmão Taliano. Chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Eu recebi todo o poder todo. Então é a figura de um rei, apesar de a gente não ter a palavra rei, mas o rei é soberano, eu tenho esse poder. Lucas 19, 38, Ronaldo. Bendito que vem, o rei que vem em nome do Senhor. João 18, 36. Então, disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O que ele está dizendo? Eu sou o rei, mas eu não sou o rei deste mundo.
O meu reino, eu tenho um reino, é chegado a vós o reino. Eu tenho o reino. Só que meu reino não é deste mundo, ele é espiritual. 1 Coríntios 15, 25 é um capítulo belíssimo que trata da ressurreição. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Isso, é necessário que ele reine até que os seus inimigos sejam postos debaixo do seu pé. Aí alguém vai dizer, aí ele vai deixar de ser rei. Na verdade, não precisará do reinado dele aqui. Não precisará mais. Já estará tudo consumado. Efésios capítulo 1, 20 a 22. E manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio de todo o nome que se nomeia, não só neste céu, mas também no futuro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas, constituindo como cabeça da igreja. Cabeça da igreja, e fala que ele foi colocado acima de todo o principado, como rei. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho do que está no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobre diante de Jesus. Apocalipse 19:16. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fica claro a figura de Jesus como rei, aquele que tem um reino. E agora eu quero partir para a ideia da humanidade de Jesus. Jesus, homem. Vamos começar novamente as leituras. Mateus 1, 18 e 20. Começar lá com a irmã Marilene. Mateus 1, 18 e 20. Aí a irmã vai ler também o 24 e o 25. E na hora está aí no texto, né? Mateus 1, 18, 20, 24 e 25. Irmã Sueli, Lucas 1, 35. Irmã Raimunda, Gálatas 4, 4 e 5. Então vamos lá. Mateus 1, 18, 20, 24 e 25. O que fala aí? Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. 20. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Então ela foi gerada no ventre de uma mulher. Ele foi gerado no ventre de uma mulher judia chamada Maria, Miriam. Verso 24 e 25. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa. Isso. Lucas 1, Não 30. conheceu, o 25 também? O 25 não também. conheceu até que ela gerou seu filho primogênito, e chamou o seu nome Jesus. Isso, então ele tem nome de gente, ele foi gerado no ventre de uma mulher, a ideia da humanidade de Jesus. Lucas 1, 35. E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Muito bem. Gálatas 4, 4 e 5, irmão Raimundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nascido de mulher. Deixando claro que eles não concordavam com o docetismo, com o gnosticismo da época, de que Jesus não fosse humano, que ele não fosse em carne e osso. Ele teve fraquezas e limitações humanas. Por exemplo, ele tem um corpo humano. Irmão Gervásio, Mateus 4, 2 e depois o verso 11. Mateus 4, 2 e 11, verso 11. Pastor Francisco, Lucas, capítulo 2, verso 7, 40 e 52. Irmão José Taliano, Lucas 23, 26 e o verso 46, 23, 26 e 46. Ronaldo, Lucas 24, 39. Jonathan, João 4, 6
Pastor Berdan, João 19, 28. Mateus 4, 2. Quatro, dois. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus teve fome. Verso 11, do capítulo 4. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos dele. Isso, ele tinha necessidades humanas. Lucas 2, 7. Pastor Francisco. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolvendo-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele crescia como uma criança. 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 23, 26. Não está lendo. 23, verso 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Verso 46. Veja que Jesus estava tendo já, devido ao sofrimento, dificuldade de levar a própria cruz. Mas Simão Cirineu foi constrangido a socorrer Jesus. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Ele morreu. Então, como um ser humano. Lucas 24, 39. E vejo a minha mão nos meus pés, que sou eu mesmo, Sou eu mesmo, né? entender, pois o espírito não tem carne nem osso, como vejo que eu tenho. É, um espírito não pode ser como eu, porque veja que eu tenho carne e osso, a palpa aqui, eu não sou um espírito. João 4, 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Jesus estava cansado da caminhada. Então, ele sentia fome, sede. Quando ele pede à mulher, dá-me de beber. Não foi só uma questão para começar uma conversa. Na verdade, ele tinha sede mesmo, como qualquer pessoa. Ele tinha uma mente humana, uma alma humana, emoções humanas. Os parentes de Jesus consideravam-no apenas como um ser humano. A diferença está em não pecar. Ele nunca pecou. Parecia que não era humano. Quer dizer, conseguiu ser o humano Adão antes do pecado. Mas o tempo todo, enquanto viveu aqui nesta terra. Por isso ele é chamado de o segundo Adão, o último Adão. Então ele é apresentado como aquele que conseguiu o que Adão não conseguiu durante a sua vida. Conseguiu por um tempo, mas acabou fraquejando. E Jesus se manteve Adão, antes da queda, um ser humano em perfeita harmonia com Deus. Então, essa é a pessoa de Jesus. Pastor. Pois não, Tiago. Quando fala do primeiro Adão, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que Adão estava no paraíso de Deus, que era um paraíso que não era a terra, que era outro lugar, e quando ele pecou, ele meio que desceu o degrau e veio para a terra. Mas quando aí a Bíblia chama de Jesus o segundo Adão aqui na terra, então ele iguala o primeiro que era aqui na terra mesmo. Isso, exatamente. Isso. Eu queria saber, essa opinião do senhor a respeito de que era aqui na terra mesmo o Éden, o jardim, ou era um lugar separado, se Adão teve filho antes da queda, o que o senhor pensa a esse respeito? Então, Adão, pelo relato de Gênesis, ele foi feito fora do Éden. E Deus constrói um jardim especial. Aliás, o mundo já é um jardim, o mundo já era um verdadeiro Éden, mas para deixar claro que dentro do que é especial, Deus ainda tem algo mais especial. Como diz Paulo, né? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, sabe, que nem passou pela mente humana, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então tem surpresas, coisas extraordinárias.
Então Deus, ele constrói como um jardineiro, ele constrói um lugar ainda mais especial, é o especial do especial. Quer dizer, ele dentro do próprio planeta Terra, que já é um jardim maravilhoso, ele faz um outro jardim, um local especial em que Adão estaria tomando conta. Então ele é colocado no jardim. E quando ele é colocado no jardim, é dito para ele: crescei-vos, ele e sua esposa, e multiplicai-vos. Então eles poderiam ter tido filhos no contexto do jardim. Ter filho é bênção, é promessa, é manutenção da raça humana na Terra. Então não há nenhum problema de que eles tenham tido filhos ainda enquanto no Éden. Porém, como a Bíblia não entrou nessa questão, não deu para nós pistas de onde nasceram os irmãos de Caim, os irmãos de Abel, que já eram vários. A época de Caim e Abel, eles já tinham vários e vários filhos. Tem um apócrifo que diz que eles tiveram 60 filhos. 60 filhos. 30 meninos e 30 meninas. Então eles tiveram realmente... Mas pode ser verdade. Há uns anos, uns 20 anos para trás aí, na nossa época, de casal que tinha 20 filhos, né? Já teve casal que teve 20 filhos, por que Adão e Eva não poderiam ter tido 20, 30, né, saudáveis, como eram? Então, muitos desses filhos podem ter nascido no contexto do Éden. O que acontece? A raça humana não é a somatória de todos os seres humanos. A raça humana são dois, o macho e a fêmea. Então, se Deus salva o macho e a fêmea, salvou a raça humana. Então, não precisa salvar todos os seres humanos para que a raça humana esteja salva. Isso a gente vê, por exemplo, no dilúvio. Não precisa salvar todos os seres humanos para estar salvando a raça. Nem precisa salvar todos os animais. Aí, para fazer isso, não mandaria o dilúvio. Não teria arca que comportasse tudo. Então, salvar um representante seria suficiente. Mas, como a Bíblia não nos dá clareza, a gente não pode dizer que os meninos nasceram no Éden. Mas também não tem como dizer que não foi no Éden. Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Para muitos o Éden é simbólico. Não seria um lugar físico e tudo. Era um estado de alma, né, de vida e tal. Mas o autor do Gênesis apresenta isso de forma muito concreta. Então o hebraico é muito concreto. Eu já falei para vocês aqui dos pontos cardeais, né? Aqui a gente fala, estou indo para o norte, mas onde fica o norte? Então, de noite, por exemplo, onde está o norte? A gente fica meio perdido. O sul, leste, oeste. A não ser que você conheça muito bem o local. Sabe onde que o sol nasce, aí você se orienta. Você já tem a direção. Mas se é um lugar novo, você fica meio sem saber. Na Bíblia, o norte é o Monte Safon. Então, eu estou indo para o norte, eu estou indo em direção à Síria, em direção ao Monte Safon. O sul, eu estou indo para o Negev, deserto do Negev. Então, eu estou indo para o sul. Estou indo para o oeste. O oeste é Yam. Yam é o mar Mediterrâneo. Se eu estou indo em direção ao mar Mediterrâneo, estou indo para o oeste. E eu estou indo para o leste, onde nasce o sol. Então era tudo muito concreto. Então tem uma serpente, que é uma cobra mesmo, e depois a gente vai descobrir mais tarde que não era só uma cobra, não era só uma serpente, mas era a figura do inimigo que estava usando aquele animalzinho. Então, mas para eles era tudo muito concreto. Então se perguntasse para um homem da Bíblia, talvez para os filhos de Adão e Eva, o Jardim do Éden existiu mesmo aqui na Terra de forma física, um local separado? Eles responderiam sim. Agora nós estamos pelo menos em torno de 6.000 anos longe deles. Então nós temos talvez mais dificuldade do que eles teriam nessa concepção. Ok? Muito bem, chegamos ao final de mais um estudo da Palavra de Deus. Na próxima semana a gente está caminhando para concluir. Depois que concluirmos, não vai demorar muito, vamos concluir esse estudo. O pastor Oberdan está preparando um estudo para nós, para dar já é um estudo de um tema do Antigo Testamento, pastor Oberdan? Eu tinha dado uma mudada. Ah, só mudou? Eu estou preparando um estudo sobre o livro de Tiago. Ah, tá bom. Então mudou o script, mas não tem problema. Vai ser um estudo, Deus São 5 capítulos. permitindo. Um capítulo. Vai ser 5 semanas. Cada semana um capítulo. Um capítulo de Tiago. Então começa a ler Tiago para esse estudo bíblico do livro de Tiago. É um livro muito, muito interessante, que é o Jacó em hebraico, né, o Tiago. Então vale a pena aí já ir lendo e relendo Tiago. E daqui umas
no muito 3 semanas eu vou estar encerrando esse estudo. É claro que quando a gente fala, está encerrando o estudo e não o assunto, porque o assunto vai pela eternidade afora e lá nós teremos surpresas, vamos descobrir coisas novas e às vezes descobrir que a nossa interpretação estava totalmente equivocada em muitos pontos. Então isso é natural, mas é muito tranquilo, Deus é muito tranquilo quanto a isso.